Tá, mas assim, agora é a hora realmente de focar, porque falta pouco, e de manter a tranquilidade. Não adianta entrar em desespero, é um momento de sobrecarga, né? Tem muitas outras coisas envolvidas, mas vocês têm que manter o foco e acreditar naquilo que vocês estão fazendo, tá? Ter confiança no que vocês fizeram até aqui, porque nada, como a gente falou, nada que a gente faz é em vão. Então, assim, o que vocês fizeram até aqui, com certeza vai ajudar vocês no dia da prova, tá? Mas é isso, tentar manter a tranquilidade e, à medida do possível, né, durante a prova também, às vezes a gente tem aqueles insights, assim, tá lendo uma questão e aí vem uma coisa, assim, logo na memória e a gente vai lá e marca, é a A. Aí depois, não sei se vocês têm mania de revisar a prova, eu sempre costumo revisar minhas provas, mas eu faço isso muito rapidamente. Porque se eu começar a reler questão por questão e começar a analisar, a gente marcou, eu marquei a alternativa, é A, eu tinha certeza. Se eu começar a reler aquela questão, começar a reler as alternativas, eu vou começar a me confundir. Aí daqui a pouco eu li uma outra coisa numa outra questão, aí eu vou falar, não, mas naquela outra questão dizia tal coisa. E aí a gente começa a pensar muito em cima daquilo que a gente tem certeza e aí começa a vir a dúvida. Exato. Toda vez que a gente troca um gabarito, a gente tá sempre não vou dizer, né? 100% é muita presunção. Mas 95% das vezes a gente vai errar se a gente trocar o gabarito. Tá? Então, assim, eu me lembro quando eu tava na época de colégio, eu fazia as provas lá, porque a gente tinha os simulados preparatórios pro vestibular. Aí eu fazia os simulados, eu era a primeira a entregar a prova. Aí eu falava, nossa, né, eu podia ter ficado lá conferindo e relendo as questões, mas não, eu não fazia isso não, eu marcava, claro que assim, eu passava rapidamente, assim, tá, isso aqui é isso, as que eu tinha dúvida, assim, eu voltava para tentar pensar mais um pouco em cima, mas eu era sempre a primeira a entregar a prova, porque se eu voltasse para reler as questões, eu ia trocar o gabarito e eu ia errar. Aí a gente chegava em casa, era eu e minha irmã é 3 anos mais velha do que eu. Aí ela tava fazendo também as provas dela lá, e eu fazendo as minhas provas, claro, né, de anos antes. E aí a minha irmã chegava, corrigia as provas dela, e todos os gabaritos ela trocava, e tudo ela errava. Aí eu falava, viu, tu não pode trocar gabarito. Então, isso à medida que a gente vai fazendo prova, a gente vai percebendo isso, tá? Tô falando assim, se não tem muita experiência de prova, não mudem o gabarito. Se veio lá, a primeira coisa que vem na nossa memória, normalmente é o que está correto, tá? Então, deixa lá, não fica na dúvida, tenha segurança naquilo que vocês estudaram, tenham certeza e tranquilidade. Então, assim, agora é a hora de ter foco e acreditar, que é uma vaga só, mas a vaga tá aí. Então, alguém vai conquistar ela, tá? E eu quero que seja alguém de vocês, porque eu trabalhei muito para ajudar, tá? Muito mesmo. Foi com muito... Eu falei para algumas pessoas, eu estudei muito mais para dar essa aula para vocês do que eu estudei para o concurso. Então, eu espero que tenha valido de alguma coisa, né? O meu esforço, que vai refletindo de vocês também. E aí, eu já falei bastante coisa, mas eu coloquei umas figuras, porque eu ia falar, né? A gente já teve a parte emotiva lá na parte da manhã, então só vou falar rapidamente, porque também não dá, né? A gente tem que levar as coisas com mais tranquilidade, de maneira mais light, porque a gente vai pegando aquela coisa emocional, vai entrando em desespero. Quando chegou no ano que eu passei no concurso, na véspera da prova, eu ainda estava estudando. Tava lá, decorando coisa ainda, aí eu saí com o meu ex-namorado e falei pra ele assim, eu falei, poxa, eu tô muito chateada. Ele falou, por quê? Vai lá fazer a tua prova, né? Eu falei, não, eu não estudei tudo que eu tinha que ter estudado. Isso era na véspera da prova. Aí eu comecei a chorar, eu me desesperei. Eu falei, gente, eu não estudei tudo que eu tinha que ter estudado. E agora? E eu comecei a pensar e passou um filme na minha cabeça. Eu falei, gente, são 7 vagas, era a minha oportunidade de entrar pra aeronáutica e eu não aproveitei. Isso antes da prova, né? E, no entanto, cheguei lá e fiz uma excelente prova. Mas no dia anterior, na véspera, eu estava desesperada porque eu não tinha estudado tudo que eu achava que eu deveria ter estudado. Porque a gente tem esse sentimento. A gente nunca vai achar que é suficiente. A gente sempre vai ficar pensando que faltou coisa. Eu podia ter lido o livro inteiro do Conceição. Eu podia ter lido também o livro inteiro do Baratieri. Então, a gente nunca vai ter essa certeza de que
de que finalizou, de que fez tudo. E isso é bom, né, por um lado, porque a gente tem que ter também essa busca constante. Então eu queria só mostrar um pouquinho para vocês da minha história, que eu já falei um pouco, mas eu considero que tudo começou lá em 1999, quando eu tinha 10 anos de idade, lá em Porto Alegre. Quando eu fiz, meu pai me colocou no cursinho preparatório, a Zambuja, para fazer a prova do Colégio Militar. Então, vai lá, minha filha, estuda. Fui lá, estudei, ia lá todo dia, eu tinha aula de manhã, de tarde eu ia pro cursinho, sentava lá, estudava a tarde inteira. Então, consegui a aprovação no Colégio Militar, aí fiz meu pai perder muitos dias de trabalho, porque ele ia lá me entregar as condecorações. Eu sempre tinha as notas mais altas, eu sempre era das primeiras da turma, e aí meu pai tinha que ir lá na quarta-feira de manhã me entregar as condecorações, que era todo bimestre, né, que era cada 2 meses. Então, foi difícil, né, nossa, o Colégio Militar a gente estuda muito, mas dizia lá no muro lá do meu colégio, formando hoje o cidadão do amanhã. E aí quando eu paro pra pensar, eu falei, gente, é verdade, olha eu aqui, né, que tem várias fotos que a gente tá lá, assim, aquela algazarra de colégio, porque o Colégio Militar, apesar de parecer aquela coisa, naquela rigidez, tem disciplina, mas foram os melhores anos da minha vida, assim como é agora na FAB, né, na Força Aérea. Então tá lá, olha, eu cheia de medalha, eu já era major aluna, me formei no Colégio Militar como major aluna, hoje eu sou tenente, no colégio eu era major aluna, né? Olha lá a cara do meu pai orgulhoso, minha mãe orgulhosa. Aí estudei pro vestibular, mais um concurso, né, mais aquela coisa. Tá lá meus primos me jogando farinha quando saiu o listão lá do vestibular da Federal do Rio Grande do Sul. E uma felicidade, mas nem tudo é só felicidade, né? Quando eu entrei na faculdade, eu passei por momentos que, assim, que a gente tem algumas situações que a gente passa que a gente não sabe nem como é que vai lidar com isso, né? Desculpa a minha emoção, mas é que hoje, né, a gente tá num momento muito emotivo. E a gente não tem coisa que a gente passa que a gente não tem nem ideia de que a gente consegue superar, passar e superar por isso. Então, esse foi um momento que eu passei no meio da minha graduação, da minha faculdade, e foi um momento muito difícil, mas, assim, hora nenhuma eu deixei aquilo me abalar, e minha mãe já tinha passado por isso, eu também. Então, durante a minha faculdade, eu me dividi entre provas e sessões de quimioterapia. Então, foi um momento difícil, mas, assim, o importante é a gente confiar na gente mesma, tá? Ter certeza de que aquilo que a gente está fazendo vão ser colhidos os frutos, de uma maneira ou de outra. Então, passado todo esse momento aí, me formei em segundo lugar na minha turma, que eu tinha uma professora minha que dizia, Natália, tu não vai conseguir, porque eu ia lá, né, pra faculdade, com lenço na cabeça, botava a touca por cima para atender os pacientes. E ela dizia, Natália, tranca o semestre, tu não vai conseguir. Eu dizia, não, professora, eu vou conseguir. Aí ela fez a primeira prova era a clínica odontológica, que era uma clínica integrada, né? Então, clínica 4, já estava quase no final da faculdade. Aí ela falou assim, tranca a faculdade. Eu falei, não, professora, eu não quero trancar a faculdade, mas você não vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir. Aí ela fez uma prova, a primeira prova do semestre, que foi, assim, a prova mais difícil da faculdade inteira, de todo o meu curso, né? E eu tirei a maior nota da sala. Aí dali pra frente ela não me falou mais nada, sabe? Ela percebeu que eu realmente queria, que era o que eu queria, seguir aquilo ali. E tá aí, então, assim, eu quero dizer pra vocês que não é fácil de maneira nenhuma pra ninguém. Às vezes vocês ouvindo falar, né, poxa, ela passou no primeiro concurso. Mas não é, gente, a vida de ninguém é fácil, tá? Somos todo mundo tem a sua particularidade. E é mais fácil para uns, é mais difícil para outros. Alguns trilham uns caminhos mais difíceis, outros caminhos mais fáceis, mas tá todo mundo no mesmo barco, tá? Tentando conquistar. Vocês estão aqui da mesma maneira que eu estive lá, em 2015. E o que eu quero é ver vocês aí, tá? Seja aqui, seja no exército, seja em qualquer força armada ou em qualquer outro lugar que vocês possam estar. Porque, na verdade, a vida é isso, tá? Tá faltando a minha irmã aqui na foto. Tem pouca foto com a minha irmã no tempo de
de formação lá em BH. Então, poxa, os amigos, a família, todo mundo tem um alicerce. Então, busquem isso para vocês, porque é isso que vai impulsionar, é isso que move a gente, tá? E aí, quando a gente acha que já está no topo, né? Fala, poxa, eu já estudei tanto, eu já passei por tanta coisa, já conquistei tanta coisa. Aí a gente sossega um pouco, viaja, conhece o Rio de Janeiro inteiro. Eu passei 2 anos só conhecendo o Rio, viajando, fiz meu mochilão pela América do Sul com as minhas amigas que eu sempre sonhei. Curti tudo que eu podia. E aí chegou um momento que eu falei, e agora? Eu preciso continuar. Então, fui lá, prestei mais uma prova do mestrado, fui aprovada. E tô aí hoje nessa mais uma luta aí para conquistar. 2 anos aí que eu tenho muita luta pela frente. E, então, só pra gente finalizar, né, depois de muita emoção, eu gosto muito dessa frase: você deve lutar mais de uma batalha para se tornar um vencedor. Então, se não for nessa batalha, que sejam nas próximas, mas vocês vão sair vencedores, tá? Vocês, quem tá assistindo aí, de uma maneira ou outra, vão sair vencedores. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu desejo uma ótima prova, tá? No dia 6, eu vou estar de serviço no hospital. Então, eu vou estar lá com todas minhas energias e meus pensamentos positivos para vocês, tá? Que eu tenho certeza que vocês que assistiram esse curso, que estão com essa apostila, que depois de toda essa conversa, essa troca que a gente teve, porque é uma troca, tá? Eu não tô aqui sozinha e vocês não estão aí olhando pro quadro, vocês estão olhando para mim e eu tô aqui dando aula para vocês. Seja vocês que estão aqui sentados, seja quem está assistindo também. Então, é uma troca, tá? E eu vou estar com toda a minha energia, todo o meu pensamento positivo para vocês, que vai dar certo, tá bom? Então, muito obrigada, eu agradeço muito vocês pela paciência, por todas essas horas aí juntos. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade para qualquer tipo de coisa, seja para só conversar, falar como é que foi na prova. Eu quero saber, eu quero esse retorno de vocês, tá bom? Muito obrigada.